Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria Santíssima, que alegria falar com você neste nosso oitavo vídeo dessa série maravilhosa, onde estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo São Mateus. Um capítulo por dia, durante 28 dias, para assim lermos todo o Evangelho e recebemos de Deus essa revelação maravilhosa que tem chegado dia após dia para cada um de nós. E quero lembrar a você, meu irmão e minha irmã, que aquilo que Deus tem nos revelado é, em primeiro lugar, para nós e para agora. Deus poderia ter colocado no meu coração e no seu coração para assistir este vídeo em qualquer momento, antes, depois, o ano que vem, mas Deus escolheu agora para eu gravar estes vídeos e para que eles cheguem até você. Então, como eu tenho falado desde o início, e ainda hoje, de maneira especialíssima, Deus coloca no meu coração que você, que é escolhido, que é selecionado para assistir este vídeo, precisa tomar posse dessa palavra de Deus, dessa revelação de Deus para a sua vida e para a sua vida hoje. Essa palavra é atual, essa palavra é para você. Tome posse disso. E aí, pegue na sua casa capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe disse, e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. A meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja feito conforme tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs a servi-los. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías, que disse: Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso aproximaram-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem? Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem?
No outro lado do lar, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastavam. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado, para o lago, e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que tinham passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, como eu tenho falado também desde o início, se nós fôssemos estudar pormenorizadamente, minuciosamente, tudo o que há para ser entendido neste capítulo 8, nós ficaríamos aqui horas e horas, dias e dias, meses e meses, para chegarmos a uma pequena parcela. A palavra de Deus é infinita. Então tem muita coisa maravilhosa aqui, por isso que é muito importante você ler na sua casa também e escutar de Deus aquilo que Ele quer revelar no seu coração. Mas como eu disse, essa palavra que é atual, este vídeo que é para mim e para você, escolhido de Deus, você não está aqui por acaso, tenha certeza disso. E é para hoje, é para agora. O que Deus quer falar para nós, de tudo isso, nós podemos resumir em 3 grandes aspectos. Primeiro, Deus nos fala: não tenha Alzheimer, não seja esquecido, não seja alguém sem memória. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Lembre-se de quem é o Senhor, de tudo aquilo que Deus já te revelou. Lembre-se de tudo aquilo que você já experimentou na sua vida da graça de Deus. Tenho certeza absoluta que você não começou hoje a sua caminhada, a sua experiência com Deus. Você já tem uma experiência, grande ou pequena, mas você já tem. E nós, infelizmente, muitas vezes, agimos como pessoas esquecidas. Nos apavoramos diante de novas circunstâncias, como aconteceu aqui com os apóstolos. Porque, note bem, meu irmão, minha irmã, o que é que aconteceu desde o versículo 1 deste capítulo 8. Curas, expulsões de demônios, libertação, coisas tremendas, coisas grandiosas. Aqui, inclusive, no versículo 16, nos fala que foram apresentados a Jesus muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Versículo 16. Então, olha só a grandeza do poder de Jesus. Curou o leproso, curou o paralítico, servo do centurião, curou a sogra de Pedro, expulsou os demônios, curou todos os enfermos, e os apóstolos viram isso. Viram ou não viram? Viram? Nos fala aqui que os apóstolos estavam juntos de Jesus. Inclusive São Mateus, que escreveu este evangelho. Então, eles viram, testemunharam, experienciaram isso. Você já imaginou? Mas, logo em seguida, alguns versículos depois, a partir do versículo 23, quando eles sobem na barca e uma grande tempestade no mar começa a fazer com que as ondas cubram o barco, Jesus dormindo, tranquilo, ele é Deus, ele pode todas as coisas. E os apóstolos começaram: Senhor, Senhor, salva-nos, versículo 25. Nós perecemos. Desesperaram, se esqueceram de tudo grande, estupendo que eles tinham experienciado da parte de Deus. Diante de uma nova circunstância, diante de um novo desafio, jogaram fora todas as vitórias para focar somente naquele problema. Como se Jesus agora fosse outro. Como se Jesus agora tivesse mudado. Como se Jesus agora tivesse se transformado em alguém
insensível, esquecido, desatento. Nós pensamos muitas vezes nisso. Deus está lá no céu, como no Monte Olimpo, né? Sentado no seu trono, e eu estou aqui, pobre, miserável pecador, esquecido de Deus. Deus está dormindo, como está aqui, ó. Não está atento às minhas necessidades, não está atento aos meus sofrimentos. Mentira! Quando foi que Deus te abandonou, meu irmão? Durante toda a sua vida? Quando foi que Deus virou as costas para você? Deus é fiel. Então não seja esquecido. Não faça como os apóstolos, não seja alguém que tem Alzheimer, não seja alguém que não tem memória. Firme-se na sua fé e faça essa oração como eu, Flávio, sempre faço. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Nós até rezamos isso, não é? Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vinde em auxílio à minha falta de fé, como fala aquele pai do menino epilético que estará no Evangelho segundo São Marcos. Eu creio, mas vinde, Senhor, em socorro à minha falta de fé, porque eu sou fraco. Aumenta a minha fé, me dá uma fé vigorosa. Então, é isso que Jesus quer nos falar nesse primeiro momento dessa reflexão. Lembre-se, não foque naquele episódio apenas. Sim, talvez você hoje esteja enfrentando um desafio novo e um desafio grande, com as ondas cobrindo o seu barco, você achando que vai perecer, que Deus está lá no Olimpo dormindo, esquecido de você. Senhor, Senhor, salva-nos, nós perecemos. Não desespere. Deus é fiel. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e que você já testemunhou, já experimentou na sua vida. Lembre-se disso nesse momento e em todos os momentos difíceis que você enfrentar na sua vida. Segundo, meu irmão, minha irmã, importantíssimo, a segunda parte, ou a parte final deste capítulo 8, a expulsão dos demônios, daqueles dois processos, lá do outro lado do lago, na terra dos pagãos, dos gadarenos. Jesus foi lá, dois processos tão violentos, tão furiosos, tão fortes, que ninguém ousava nem sequer passar por onde eles estavam. Jesus, libertador. Guarde bem essa palavra, esse adjetivo de Jesus. Jesus, libertador, operou uma grande libertação que transformou completamente, totalmente, a vida daqueles homens. Os demônios foram para os porcos se precipitaram no abismo, nas águas, nas profundezas. E aqui, claro, nós podemos enxergar para além daquilo que está escrito, as profundezas, o lugar dos demônios, o lugar da perdição, os porcos simbolizando a impureza. Olha só o tamanho da libertação, é muito mais do que está escrito aqui. Jesus, nosso Senhor, operou uma grande obra naqueles dois homens, mas naquela comunidade. Aquilo que Jesus fez para aqueles dois homens alcançou toda a comunidade. Como consequência, os porcos se precipitaram no declive, versículo 32. Se precipitou no declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Versículo 32. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que tinha passado e sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Ou seja, eles não gostaram. Eles renunciaram a toda a ação salvífica de Cristo, a toda a ação libertadora de Cristo. Jesus estava fazendo algo grandiosíssimo e gostaria de fazer muito mais, tenho certeza disso, como ele ainda fez ainda há pouco aqui, no princípio do capítulo 8. Curou, libertou. Havia muito mais ainda que Jesus gostaria de fazer ali, mas quando viram os porcos, a impureza, os porcos aqui simbolizam também a impureza, perderam o seu bem material, perderam aquilo que eles julgavam ter valor. Quando viram Jesus, suplicaram:
Deixa-nos, vai embora, não quero, não aceito. Se fecharam à ação salvadora de Jesus. Então, preste atenção nisso. Que Deus fala para você, não é para outras pessoas. Você que está aqui assistindo, eu tenho certeza absoluta disso. Que você está aqui porque Deus te trouxe. Deus hoje quer fazer na sua vida uma libertação. Na sua casa, uma libertação. No seu casamento, uma libertação. Na sua vida financeira, profissional, afetiva, uma libertação que vai mudar, que vai transformar a sua vida. E às vezes você fica apegado aos porcos da sua vida. E pede, inclusive, para Jesus ir embora. O que eu quero dizer para você? Ó Jesus, tu és o meu Senhor, faça em mim o que quiseres, mas no meu trabalho o Senhor não mexe, não. Porque esse trabalho eu lutei muito para chegar até aqui, tive que estudar para passar para o concurso, ou então essa vaga, essa promoção que eu tive, essa carreira, não mexe isso aqui não. Ô Jesus, tu és o meu Senhor, faz o que quiseres, mas a minha empresa, essa empresa eu lutei a minha vida inteira para construir isso, essa casa, esse carro, esse relacionamento, o senhor pode mexer em tudo, nisso aqui o senhor não mexe não. E às vezes é justamente aquilo que Deus precisa tirar da sua vida, não como castigo, mas para te dar uma vida melhor, para te libertar e te levar para coisas melhores. E aqui eu posso dar o meu testemunho pessoal. Eu, Flávio, há um tempo atrás, eu era bancário. Fui bancário durante 12 anos. Fui gerente no Banco do Brasil durante 4 anos e meio. Numa agência grande, na região metropolitana de Belo Horizonte. Era aplaudido, era reconhecido. O banco ele trabalha muito com números, não é? Então, eu sempre cumpria as metas, assim, de forma ultrapassava e muito as metas. As pessoas me ligavam do Brasil inteiro, falavam, o que você está fazendo aí? Me dá uma dica, como que você conseguiu tantas coisas assim? Recebi diversos prêmios, etc, etc. Montei a minha transportadora, tive uma transportadora em Contagem, também na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estava ganhando dinheiro como água. Eu ia ficar não rico, mas bilionário. Eu era solteiro ainda, não é? Isso foi há muito tempo atrás. Montei a minha empresa lá em 2012, 2013, finalzinho de 2012, começo de 2013. 2012, 2013, 2014, prosperando. Banco, e aí tanto que eu até saí do banco para me dedicar totalmente à empresa, e crescendo e comprando mais caminhões e mais carretas, sabe? Eu tinha um relacionamento antes de ser casado com a pessoa que eu sou casado hoje, a Daniele, minha esposa, graças a Deus. Já estamos aí para completar 10 anos de casados, graças a Deus, né? Quantos frutos? 10 anos de casados e 5 filhos. Graças a Deus, estamos aí muito felizes. Mas eu tinha outro relacionamento, eu era noivo de outra pessoa, com um banco concursado, com a minha empresa. Então, olha só como eu estava materialmente falando, estabilizado. Materialmente falando, prosperando. Mas indo a passos largos para o inferno, porque eu estava extremamente ganancioso, materialista. Meu Deus era o dinheiro e era infeliz. Podia até dizer que não, porque eu vivia numa euforia do oba-oba, da festa, sabe? Do comprar. Mas eu não era feliz. Eu estava a um passo de me afundar nos vícios. Eu bebia com frequência, eu fumava, cheguei a usar drogas, cheguei a pensar em tirar a própria vida. Quantas vezes, com as coisas cheias na cabeça, quantas vezes eu passava sempre próximo ao Rio das Velhas, quem é da região metropolitana de Belo Horizonte conhece, quantas vezes pensei em jogar o carro dentro do rio, porque eu não era feliz, apesar de tudo aquilo. Pois, quando chegou o ano de 2015, eu saí do banco, estava fora do banco para me dedicar à empresa. Minha empresa prosperando, estava aqui, telefone tocando toda hora.
cargas e transportes e tudo usado em dinheiro até o dia 5 de dezembro. Dia 6 de dezembro, tudo parou. Parou. E eu, Flávio, que era uma pessoa, sempre fui muito resolvedora das coisas, me deu um nó na cabeça, uma pane. Do dia 6 de dezembro para frente, não conseguia fazer coisa alguma. A minha empresa parou. Veio aquela crise da Lava Jato, aquela operação que atingiu o Brasil todo, me atingiu também. A minha empresa faliu, perdi tudo que eu tinha lutado para conquistar. Os caminhões, os tanques, as carretas, vendia assim por 40% do que eles valiam, só para pagar as despesas. O meu noivado terminou com uma pessoa maravilhosa. Minha ex-noiva, uma pessoa boníssima, mas que não era a pessoa certa para mim, nem eu sou a pessoa certa para ela. Então eu fiquei sem emprego, fora do banco, sem empresa, sem relacionamento. Meu Deus do céu, minha vida foi pro buraco. Minha vida está sem sentido. Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos. Nós estamos perecendo, Senhor. Jesus estava dormindo no barco. E foi justamente a partir daí que eu conheci a minha esposa, que eu coloquei a cabeça no lugar, que eu passei a apreciar as coisas pela perspectiva de Deus, não pela perspectiva humana. Foi a partir daí que eu voltei mais para a igreja, que eu comecei a rezar ainda mais, a estudar ainda mais sobre a Bíblia, sobre o catecismo. Foi a partir daí que eu entrei na faculdade de teologia e, graças a Deus, me tornei bacharel em teologia católica. Foi a partir daí que eu montei o projeto Protegido por Maria. Essa sociedade de vida apostólica, que eu estou à frente, graças a Deus, foi fundada no ano de 2015, no ano dessa crise pessoal. E a partir daí, dessa libertação que Jesus fez em mim, e que graças a Deus eu dei autorização a ele, eu disse sim, eu não fiz como aquelas pessoas, vai embora, não fiz isso, eu me submeti. Eu posso dar esse testemunho, eu me submeti, eu me lembro muito bem da oração que eu fazia, Senhor, eu estou passando por essa situação dificílima, mas faz comigo o que o Senhor quiser, faça comigo. Completa a obra, Senhor, mesmo que eu não entenda agora, mesmo que doa, completa essa obra, Senhor, que eu sei que o Senhor está no controle de tudo e vai me levar para onde de fato eu tenho que estar. Para onde de fato eu tenho que estar. Para onde de fato eu vou ser feliz. Para onde de fato eu vou para o céu. E graças a Deus, hoje, não é? Sou 100% missionário, me dedico integralmente, eu e minha família, à evangelização, às missões. Casado, 10 anos, 5 filhos. Sou feliz, sou preenchido, durmo bem, vou para o céu, tenho o que eu preciso, Jesus providencia. Eu preciso comer alguma coisa, Jesus providencia. Alguém faz uma doação, recebo, quantas coisas a gente ganha. Meu filho vai nascer agora, inclusive reze para o Isaac. Estamos aí nesse mês de janeiro de 2026. Vai chegar a qualquer momento, né? Estou gravando esse vídeo aqui. Daqui a pouquinho vou levar minha esposa ali no médico. E aí, chegou, vai nascer. Reze por nós, por favor. Não tínhamos roupinha pro bebê, pro nosso filhinho Isaac. Fui para uma missão agora em Piracicaba. Graças a Deus, ganhei muitas roupas. Voltei com 2 mochilas repletas de roupinhas pro bebê. E até meu outro filhinho, José, ganhou algumas também, graças a Deus, né? Deus vai providenciar, eu sou feliz, sou livre, sabe? Sou preenchido, minha esposa é feliz, temos paz, temos a nossa família, porque aceitamos a libertação de Deus. Talvez naquele momento pareça algo ruim, mas confie em Deus. Não se esqueça, não seja alguém sem memória. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Deus é fiel, Deus não muda, Deus não nos abandona jamais. Continue confiando em Deus. Dê autorização, entregue a sua vida, a chave da sua vida nas mãos de Deus. Deixe Ele completar a obra na sua vida. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, assim como eu, você também terá um testemunho maravilhoso para dar às outras pessoas.
E agora me conta aqui nos comentários, por favor, disso que nós refletimos. Você conseguiu entender? Você conseguiu identificar na sua vida, talvez algo que você precisa abrir mão, talvez algo que Deus já está fazendo na sua vida, dessa libertação, sim ou não? Conta para mim nos comentários, por favor. Também em relação à fé, ao esquecimento dos apóstolos, conta para mim aqui se você é uma pessoa de fé. Como está a sua vida? Inclusive para a gente rezar um pelos outros, né? Conta para mim nos comentários, por favor. E, por favor, deixe seu like, seu joinha e compartilhe este vídeo. Todos os dias, graças a Deus, nos comentários, recebo diversas mensagens de pessoas dizendo: Flávio, comecei a seguir hoje. Flávio, encontrei esses vídeos agora. A partir de hoje eu vou seguir firme. Então, existem muitas pessoas por aí, de certa forma até perdidas, precisando receber este direcionamento da palavra de Deus. Para isso eu conto com você. Compartilhar nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Não se canse, meu irmão, não se canse, minha irmã, de fazer esse trabalho missionário. Todos os dias de compartilhar os vídeos, porque pode ter certeza, as sementes estão sendo lançadas e vão produzir muitos frutos em nome de Jesus. Conto com você, muito obrigado, beijão e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.